Agora, pessoal, a gente adentra no famoso colostro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma das fases do leite que é fundamental para a criança, o desenvolvimento da criança. E muita mãe joga fora, porque ela pode já, a partir da 16ª semana de gestação, ter um derrame mamilar. E aí já está saindo colostro, ela acha que é por ser muito amarelado, tem uma consistência mais durinha, então acha que é algo que está acontecendo errado. Mas não, o colostro ele é a primeira fase do leite e é a que tem mais nutrientes e imunoglobulinas. E eu vou explicar tudo isso agora na aula para vocês. Então se liguem na aula, certo? E anotem todas as informações possíveis. E qualquer coisa, tire dúvidas, é só chamar o Mil. Vamos lá, pessoal. Hoje iremos comentar um pouquinho sobre as fases do leite, certo? Que é muito importante. Na aula passada eu indaguei, né, sobre o primeiro leite que é formado pela mãe, que é o famoso colostro. E muita gente acha que o colostro é um leite que não presta, porque ele tem uma coloração totalmente diferente. Eu vou mostrar isso aqui a vocês. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte: a partir da 16ª semana de gestação, muitas mulheres já podem, né, ter o derrame, certo, mamilar. E aí pode começar a ter secreção mamilar. E aí o que é que acontece, pessoal? Quando o neném nasce, o primeiro leite que a mulher vai formar é o famoso colostro. É a primeira forma do leite materno. E aí, pessoal, esse leite é produzido por todas as glândulas mamárias da mulher. Porém, ele é muito espesso, ele é muito amarelado, ele é mais engrossado, certo? Ele, como eu falei, é secretado nos primeiros dias de vida do recém-nascido. E ele ainda não é um leite maduro. Mas ele não ser maduro não quer dizer que ele ainda não está ok. Pelo contrário, pessoal, o colostro ele tem mais anticorpos do que o leite normal, o leite já pronto. Então, o colostro é essencial para dar para o bebê. Na verdade, tem que ser, todo pediatra fala que é protocolo, ele tem que dar, certo? Então, pessoal, o colostro ele tem essa peculiaridade, certo? Então, existe essa relação, ok? Ele é o primeiro leite a ser produzido, é produzido normalmente, como todo outro leite, e ele tem a sua composição, ó. Ele é composto por proteínas altamente, né, concentradas. Então, ele tem, né, as famosas imunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, que são anticorpos, lembram disso? Tem a questão dos carboidratos, ó, principalmente a lactose, que é muito importante. Então, ele tem também carboidratos em sua composição. Ele tem gordura, certo? Aí ele tem menos do que o leite materno, menos que o leite maduro, né? Então, assim, isso é melhor ainda, menos gordura, melhor. Tem vitaminas, altos níveis de vitamina. Então, assim, é muito importante, pessoal. Ele tem fatores de crescimento celular, que vai ajudar o corpo a se desenvolver mais ainda e se maturar. Ele tem leucócitos, lembra que vocês estudaram em sistema imune, células de defesa. Então, assim, ele é muito importante, pessoal. E é a prolactina que vai estimular a iniciação do colostro, né, que é o primeiro leite. Então, ele vai ter, ele vai proporcionar imunidade, nutrição, desenvolvimento e ele também é um laxante natural, sabe? Ele ajuda, faz com que o cocô da criança saia, né, normalmente, como deveria, sabe? Então ele tem todas essas peculiaridades. E aí a gente entra para falar nas fases do leite, porque o colostro é a primeira fase do leite, sabe? Ele é produzido nesses 3 a 5 dias logo após o parto. Então ele é um líquido, certo? Como a gente já falou, espesso que tem toda essa função, certo, pessoal? E aí quando chega, né, entre o sexto e o 14º dia após o parto, existe essa transição, certo? Então é uma transição onde o volume do leite agora vai aumentar, a composição de proteínas vai começar a diminuir, certo? Então vai ter uma modificação em todas esses componentes do leite. Então pensa nisso, certo? O colostro ele vai começar a mudar agora. E aí a partir depois de 2 semanas o leite se torna maduro, ele se torna mais fino, ele se torna mais branco, ele vai ter menos imunoglobulina. Então vê que é importante. Existe mais anticorpos no início do que no fim. Então é necessário fazer essa comparação. Olha uma foto que eu mostrei aqui, que eu coloquei aqui. Ó. Primeiros 5 dias, do sexto ao 15º dia, a partir do 25º dia. E aí a gente compara, né, a questão de aparência, a composição,
certo? Ele vai ter menos proteínas. Leite maduro, ó, só se resume isso aqui a gordura e nutrientes. Ele tem imunoglobulina também, porém em menor quantidade, sabe? E aqui, como sempre, sempre colocam as tabelas que resumem tudo isso, certo? Para a gente comparar ó, o colostro, o leite de transição e o leite maduro. E aqui essa tabela a gente fala o período de duração, né? A gente já vê aqui que é totalmente diferente. Aí a gente vem aqui, ó, para a aparência, o colostro é mais espesso, o leite de transição é menos, e o leite maduro é menos ainda. O volume ele vai aumentando, certo? Quando o leite ele vai se tornando maduro. Proteínas, as proteínas vão diminuindo a quantidade delas. As gorduras vai aumentando, certo? Com o tempo, lembrar disso, ok? Os carboidratos, ele também né, vai aumentando de acordo com o tempo. Gordura e carboidratos aumentam com o tempo, certo? Agora, proteínas como imunoglobulinas não, diminuem, certo, pessoal? Então, assim, toda essa tabela resume o tratado de pediatria quando ele compara todas essas fases do leite, essas 3 fases do leite. E aí a gente entra para falar porque o leite de vaca não pode ser ingerido pela criança. E muitas mães fazem isso, pensam que é mais forte, pensam né, que por ser da roça, por ser de um animal. Por que o leite de vaca ele não pode ser ingerido, pessoal? Porque ele não tem nutrientes adequados. A criança vai ter anemia, a criança vai ter desnutrição. Então, ele tem, pessoal, deficiência de nutrientes, ele vai gerar dificuldade para ser digerido por causa de suas proteínas complexas, que são maiores. Ele vai poder causar alergia na criança, isso é muito importante, intolerância desde cedo. Ele pode causar úlceras peptídicas, pode causar lesões intestinais, né? Risco de sangramentos intestinais. Então, isso tem que ser levantado, certo? Ele, ó, preste atenção, ele não tem os anticorpos, então ele não vai ter proteção imune nenhuma para a criança. Ele vai poder deixar a criança com desidratação. Tudo aqui está bem explicado. Ele vai, pessoal, causar glomerulonefrite por causa das suas proteínas e por causa da imaturidade também do órgão. Então ele sobrecarga o rim. Então vocês precisam saber esses pontos, certo? Porque o leite de vaca, ele não tem nada a somar. Então, essa comparação e saber que nenhum outro leite é melhor do que o leite materno é essencial, certo? Para o desenvolvimento tanto neuropsicomotor como o desenvolvimento cognitivo da criança.